Porque eu acho que vão chegar cada vez mais novos usuários brasileiros no Linux. Gente, meu nome é Anderson. Minha opinião, o porquê está crescendo o número de usuários no Linux e porque eu ainda acho que vai crescer mais ainda, pelo menos aqui no Brasil. Recentemente, alguns canais de Linux noticiaram que o Linux ele tem crescido e ele cresceu um pouco mais, mostrando uma tendência que cada vez mais estão chegando mais usuários no Linux. Isso se dá muito pelas falhas da Microsoft em termos de segurança, privacidade, que o pessoal vem reclamando, tá? Eu não uso mais o sistema, só uso no meu trabalho, que é preciso. Para o meu dia a dia, eu já utilizo Linux, então eu não tive nenhum problema com o Windows, com a Microsoft, mas eu vou trazer aqui para vocês alguns dados para mostrar isso, tá? E para isso, eu vou mostrar esse gráfico aqui, que mostra o market share dos sistemas operacionais. A gente vê lá o Windows, né, em primeiro lugar disparado em market share, mas vamos falar aqui do Linux, desse crescimento que o pessoal vem falando nas redes sociais. Ah, mas é o novo hype do Linux? Pode ser. O fato teve um censo até da FGV que mostrou que mais de 50% dos brasileiros já têm um hardware com mais de 5 anos. Então, em geral, os brasileiros, nós temos computadores antigos. Este é o meu caso também. Eu utilizo um Core i5 de 8ª geração no meu notebook, que é um Dell Inspiron. Ele nem tem mais suporte no site da Dell. E esse é o computador que eu estou utilizando aqui, rodando o Manjaro, que eu estou fazendo um teste, que por sinal estou gostando muito. Então essa é a realidade de nós brasileiros, tá? E aí, isso vem também se repercutindo nos vídeos que a gente começa a ver na internet, do pessoal divulgando, utilizando o Linux, e também aqui os números não mentem, né? Então, em julho de 23, a gente tinha aqui um market share do Linux de 3.12 e agora esse market share já está em 4.44, enquanto da Microsoft aqui teve uma leve queda, certo? A Microsoft ela não está crescendo em market share. Aqui mostra esse gráfico que é do Stat Counter, tá? Global Stats. Eu vi alguns sites que divulgaram por aqui e é por aqui que eu também estou me baseando. Como eu disse, né? Como nós brasileiros nós temos os hardwares antigos, a tendência é que a gente não consiga mais rodar os lançamentos da Microsoft. Hoje a gente pode até olhar aqui os requisitos mínimos aqui, ó, do Windows 11. A gente pode olhar aqui e ver que ele já pede 4 GB. Esse é o requisito mínimo aqui para rodar o Windows 11 e tem muita gente ainda tentando instalar o Windows 11 e tentando se aventurar com esses computadorzinhos que a gente tem aqui no Brasil. E assim, gente, mesmo sendo divulgado aqui 4 GB de RAM, eu acho muito difícil rodar. Esses são os requisitos mínimos. Eu acho então muito difícil você conseguir ter uma usabilidade aí do seu sistema legal com 4 GB de memória RAM e um Windows 11. Já fica difícil essa quantidade de memória com o Windows 10. Com o Windows 11, então, com mais recursos, eu não sei se são todos, mas tem alguns que estão rodando até o Copilot já, fica cada vez mais difícil de rodar. Então, a tendência é que cada vez mais usuários cheguem no Linux. Cheguem procurando pelo quê? Procurando por uma distro fácil de utilizar, uma distro leve e que caibam no computador deles e que eles consigam utilizar para as tarefas do dia a dia. E a tendência, né? E esse gráfico mostra até que é uma tendência, claro que muito ainda, como que eu posso dizer, tímida, mas é uma tendência, tá, gente? O market share de 1.3, 1.32% é um aumento, enquanto que a Microsoft mostra uma pequena queda. Mas você está dizendo que usuários estão migrando do Windows para o Linux? Não sei, não é isso.
Não tenho certeza. Mas o que eu tenho certeza é que cada vez mais gente está conhecendo o Linux como um sistema leve, prático, que também dá para usar com as facilidades do Windows e que vai atender às necessidades dele por um preço sem preço. Dependendo da distro que as pessoas optarem por utilizar, não vai ter custo nenhum. Vai ser segura, vai ter privacidade e custo zero. Então é por isso que eu acho que cada vez mais pessoas vão chegar ainda no Linux e a tendência é a gente ver esse market share aqui do Linux aumentar ainda mais. Isso é bom para a comunidade que cresce, bom para as pessoas que evoluem em termos de conhecimento de novos sistemas, abrem a cabeça para novos programas, para novas opções de software, de sistema operacional, de projetos open source, começam a conhecer esse mundo open source e com isso a comunidade só cresce. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem tem essa mesma opinião, deixa nos comentários aí também qual é a sua opinião, quais são os outros motivos que você acredita que o Linux vai crescer ainda mais. Comenta aí qual distro que você está usando. Eu estou usando agora o Manjaro. Eu estava utilizando o Linux Mint. Antes do Linux Mint eu já tinha passado ali pelo MX Linux. Então eu estou sempre testando distros novas. Agora eu pretendo testar o Endeavor OS aí, que também é baseado em Arch. Estou aprendendo um pouco de Arch Linux. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo aí, não deixa de curtir. Um abração, se inscreve aí e a gente se vê na próxima. Valeu!